estou brincando. Mas vamos lá, abra sua Bíblia, 2 de Pedro, capítulo de número 3. Hoje nós adentraremos ao que nós podemos considerar a penúltima mensagem da série Crescendo na Graça e Conhecimento. Nós vamos hoje percorrer os versículos 1 a 9 e no próximo domingo, Deus permitindo, estando nós vivos e se Cristo não tiver voltado, nós terminaremos o estudo completo. Hoje é a 19ª mensagem nas cartas de Pedro e domingo que vem concluiremos com a 20ª mensagem. Diz assim a palavra do Senhor na 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 até o versículo de número 9. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Para quê? Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas. Primeiramente por quem? Pelos santos profetas, Antigo Testamento. Mas também do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. E ele inclui-se entre esses apóstolos. E nós podemos ter aqui então o Novo Testamento. Pedro está dizendo, olha, fomos exortados já no Antigo Testamento pelos profetas e somos exortados agora pelos mandamentos através dos apóstolos, Pedro, Paulo, João. E nós temos várias exortações no Novo Testamento acerca do tema que será tratado. E que tema é esse? Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, o que esses escarnecedores, esses zombadores dos últimos dias dirão? Dirão o seguinte, onde está a promessa da sua vinda? Cadê ele que não voltou até agora? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, desde que os nossos antepassados já se foram, morreram, falando que ele voltaria, eles já se foram. Desde quando os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas padeceu o mundo de então, encoberto com as águas do dilúvio. Você se lembra do relato da criação? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí depois de Deus então criar a luz, nós vemos no segundo dia que Deus fez surgir da água a porção seca. É isso que Pedro está dizendo. A água, a terra que surgiu da água e que foi coberta pela água no dilúvio, um dia se desfará, mas não mais pela água. E aí ele vai dizer no versículo 7, os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis. Vocês estão dizendo, cadê que ele não voltou ainda? Os nossos pais já dormiram, os nossos antepassados já passaram. É balela esse negócio de que Cristo vai voltar. Aí Pedro vai dizer, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Deus não está preso ao tempo. Deus não é limitado pelo tempo. Nós não podemos medir as ações de Deus pelo tempo. E também 1000 anos é como um dia. Mas uma coisa é certa, versículo 9. Vamos todos ler o versículo 9 a uma só voz? Está aqui diante de vocês, projetado, e você talvez com a sua Bíblia aberta. Diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Quantos podem dizer amém? Pai bendito, mais uma vez nos colocamos em tuas mãos,
para que o Senhor nos use, através desse texto bíblico, para trazer o desafio que o Senhor tem aos nossos corações. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos cansados de saber, várias vezes eu repeti, que as duas cartas escritas por Pedro tiveram um objetivo comum: combater as heresias que estavam sendo ensinadas no meio dos crentes, combater ferrenhamente essas heresias de perdição, de maldição, e fortalecer os cristãos para que pudessem crescer na graça e conhecimento de Jesus, para que pudessem estar preparados para rejeitar essas heresias que surgiriam. Se isso já acontecia no tempo em que Pedro escreveu essa carta, no primeiro século, o que dizer de nós hoje, que vivemos aqui no século 21? Nesse capítulo 3, especificamente, o apóstolo exortará os cristãos a se lembrarem das palavras dos profetas e apóstolos, refutando a ideia de que o Senhor tardará a cumprir a sua promessa. Nós vamos hoje percorrer esses 9 versículos em 4 reflexões. Quero destacar as palavras de John MacArthur, quando diz que, sem a promessa do retorno de Cristo, a esperança cristã será reduzida a meras expectativas terrenas. O que MacArthur nos ensina é que, se nós estivermos resumindo a nossa experiência de vida única e tão somente as coisas terrenas, irmãos, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Mas a nossa expectativa não deve estar pautada, alicerçada, única e tão somente nas coisas terrenas. Mas Deus tem algo muito maior para cada um de nós. Algo que será gozado na eternidade. É algo que determinará se nós passaremos uma eternidade com Ele ou sem Ele. Então, amado, sem a promessa da volta de Cristo, do retorno de Cristo, demovidos dessa esperança, nós somente estaremos vivendo uma vida pautada nas expectativas terrenas. E o que esse mundo tem para nos oferecer? O que esse mundo tem para nos dar de esperança? Se esse mundo está indo cada vez de mal a pior. Então eu espero que você que entrou aqui essa noite não tenha a sua esperança única e tão somente pautada nas coisas terrenas, mas que você saia daqui com a sua viva esperança renovada. Cristo voltará, amém ou não? E em breve Ele retornará. Eu gostaria tanto de que nós fôssemos essa geração que presenciaremos a volta de Jesus Cristo. A geração que subirá feliz e alegre a encontrar o Senhor nos ares, a podermos contemplar os cravos, as marcas dos cravos em suas mãos. Porque mesmo que com um corpo glorificado, as marcas ali ficaram, para que possa por toda a eternidade ser um recordatório a nós do sacrifício que Ele fez por nós, sem o qual nós jamais poderíamos ter a esperança da vida eterna. Meus irmãos, eu quero convidá-los então a percorrer esses 9 versículos. E a primeira reflexão que nós faremos está nos primeiros 2 versículos. Eu quero dizer para você que se você está passando por um tempo de desesperança, se você está olhando ao seu redor, contemplando o mundo, a malignidade, a violência crescente, se você não vê esperanças de que esse mundo possa melhorar, e aí que eu não consigo compreender como muitos hoje vão para um ramo teológico que dizem que o mundo está melhorando, e que o Evangelho vai reformar o mundo, e que esse mundo vai entrar em uma progressão. O Evangelho está presente aqui desde que Jesus Cristo ascendeu aos céus, mas o que nós vemos são as profecias a cada dia se cumprindo, de que esse mundo entraria numa descendente, de que entraria em uma situação de caos, e é isso que nós estamos observando.
Por mais que oremos, por mais que trabalhemos, o nosso trabalho e o nosso esforço é para conseguir angariar mais almas para o reino de Deus, amém ou não? Porque o Senhor é longânimo. O Senhor já poderia ter dado um basta, mas Ele ainda nos permite permanecermos aqui, para que você e eu sejamos sal da terra, porque a tua vida, como sal, precisa atuar na conservação dos bons costumes, na conservação da humildade, da unidade, na conservação da família. Continuarmos defendendo que um homem se unirá a uma mulher para constituir uma família, para ter filhos, como nosso irmão Douglas aqui hoje diante de nós, nos fez hoje nos alegrarmos e ver que é assim. A família precisa ser valorizada. Pai, valorize sua esposa, valorize seus filhos. Esposa, valorize seu esposo, valorize seus filhos. Esses valores precisam continuar sendo defendidos, mas o mundo está perdido, está indo de mal a pior. E precisamos preparar nossos filhos para aquilo que eles enfrentarão lá no mundo. Precisamos ser usados, ser instrumentos de Deus, para que possamos instruí-los. Por isso que, se você estiver passando por uma desesperança, eu quero te dizer que os primeiros 2 versículos diz que em tempos de desesperança devemos recordar a verdade. E hoje nós estamos aqui para recordar uma vez mais a verdade. Olha o que diz os versículos 1 e 2. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, e em ambas, na primeira e na segunda, eu desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Não desanimem, eu quero despertar. Animem-se, mas animem-se sinceramente. Vocês precisam se lembrar, versículo 2, das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e também através do nosso mandamento, o mandamento dos apóstolos do Senhor e Salvador. Pedro está aqui reforçando a importância das Escrituras, amém ou não? A importância desse livro, a importância de termos intimidade com esse livro. Irmãos, não se afaste desse livro. Várias vezes eu já lhes disse, há uma célebre frase que diz que ou esse livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Em que lado você está? Está se aproximando desse livro e se afastando do pecado, ou está permitindo que o pecado te afaste desse livro? Pedro está aqui dizendo que em tempos de desesperança devemos recordar, trazer à memória a verdade da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, amém ou não? Instrui a criança no caminho em que ela deve andar, porque até quando envelhecer, jamais se desviará dele. Em tempos de confusão, em tempos de questionamentos, precisamos constantemente revisitarmos a palavra de Deus. Revisite essa palavra, tantas quantas vezes sejam necessárias. Não abandone essa palavra, tenha intimidade com essa palavra, porque em tempos de desesperança, devemos recordar, e recordar a verdade, e a verdade da palavra de Deus. Esquecer a verdade é o primeiro passo para afastar-se dela. Esquecer a verdade é o primeiro passo para afastar-se dela. Por isso que, mais uma vez, eu repito a nossa primeira reflexão. Em tempos de desesperança, devemos recordar o quê? A verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Amém ou não? Continuando, a segunda reflexão que nós temos está nos versículos 3 e 4. Diz aqui que, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores. O que são escarnecedores? Zombadores. Gente que vai fazer pouco caso, vai menosprezar a palavra de Deus. E por menosprezar e fazer pouco caso dessa palavra, eles andarão segundo as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Desejo. E continua no versículo 4, que essas pessoas que abandonam a verdade, se afastam da verdade, porque em tempos de desesperança, eu lhes disse, nós devemos fazer o quê? Recordar a verdade. Mas tem gente que em tempos de desesperança, se afastam da verdade.
e passam a seguir as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos. Irmãos, a carne é forte. É forte no sentido de comparação com o espírito. Ela é fraca porque a gente cai nos desejos, mas ela é forte em nos fazer exatamente isso. Forte em nos afastar. Forte porque na queda de braço, se você não se cuidar, ela vai te levar para o buraco. A carne vai te levar ao pecado. Os desejos carnais, eles podem te afastar cada vez mais dessa palavra e da vontade de Deus. É por isso que está aqui dizendo que eles vão chegar ao ponto de duvidar. Onde está a promessa da sua vinda? Escuta, para que eu creia, para que eu considere, para que eu leve a sério tudo que aqui está nessa palavra, eu quero primeiro te perguntar, cadê Cristo que não voltou até agora? Você já foi interrogado por pessoas que pensam nisso? Nós temos movimentos religiosos, irmãos, que hoje já desconsideram a volta de Cristo. Você sabia que tem muitos que se dizem hoje crentes, que não creem numa volta de Cristo literal? Que a volta de Cristo é simplesmente o agir da igreja, porque nós somos os Cristos dos nossos dias. Então Cristo já voltou na forma em que a igreja hoje tem que estar atuante. Duvidam da literalidade da volta de Cristo. E Pedro já estava advertindo acerca desses zombadores, desses escarnecedores. Por isso que a minha segunda reflexão é a seguinte: os escarnecedores da verdade, palavra bonita, né? Escarnecedores. Se quiser colocar zombadores também serve. Os zombadores, os escarnecedores da verdade, demonstram na realidade a sua incredulidade. Incredulidade. Irmãos, não tem salvação contra a incredulidade. Se tem um pecado imperdoável, é o pecado da incredulidade. Porque quem crer será salvo, e quem não crer será o quê? Condenado. Não tem salvação para o incrédulo. Não tem como arrumar um jeitinho para aquele que não crê em Jesus Cristo. Por isso que os escarnecedores da verdade demonstram, revelam a sua incredulidade. E note que são os desejos carnais os responsáveis pelo afastamento da crença da volta de Cristo. Porque hoje nós vivemos, e atente comigo, se não é essa a realidade, vivemos em uma era de ceticismo, ou seja, de dúvidas. Vivemos em uma era onde muitos desprezam a mensagem da cruz, ridicularizam a ideia de um juízo vindouro, passam a propagar o que nós já chamamos aqui e que já é conhecida no meio teológico como a graça barata, o universalismo, a salvação de todas as pessoas, porque o Senhor é bom, misericordioso e jamais condenaria alguém. O Deus, Criador dos céus e da terra, vai salvar todo mundo. E pautados nesse universalismo, nessa graça barata, ridicularizam a ideia de um juízo vindouro. Porque as pessoas querem, na realidade, por conta dos nossos desejos carnais, estarmos aqui fitados e focados em quê? Se não nos bens materiais, se não no sucesso, se não no entretenimento. E quanto dos bens materiais, do sucesso e do entretenimento não tem desviado a atenção dos cristãos para as promessas espirituais? Nós observamos que muitos podem estar mais preocupados com aqui e agora do que com a preparação para a eternidade. Uma certa vez eu li um artigo e já compartilhei com o pessoal quando a gente vai bater aquele papo preparando para o casamento, que muitos hoje acreditam que se preparar para o casamento é preparar uma celebração e uma recepção que seja inesquecível para todos. E a gente acha que um casamento bem-sucedido é ter feito uma cerimônia bem-sucedida. Um casamento bem-sucedido, ele será conquistado com a presença de Cristo dentro do lar, amém ou não? Não importa o tamanho da sua celebração, não importa o tamanho da sua recepção, o que importa na realidade é a presença de Cristo no lar. E a gente passa a valorizar as coisas temporais, o aqui e o agora.
o evangelho da conveniência, onde a Bíblia não mais deve ser um dogma, mas deve ser reinterpretada, e várias vezes eu tenho batido nessa tecla, reinventada, ou até, quem sabe, atualizada, para o quê? Para poder satisfazer aos nossos desejos carnais. Há hoje os adeptos do falso evangelho, que querem escolher o que desejam seguir, e querem ter o seu comportamento aprovado. Irmãos, tem uma frase de um célebre teólogo que diz que a incredulidade é o maior pecado do homem, pois ela rejeita as promessas e os avisos de Deus. Sabe, tem muita gente hoje vivendo da seguinte forma: vamos ignorar esse negócio de volta de Cristo? Vamos ignorar essa coisa de juízo? Deus é tão bom e tão amoroso que não vai trazer condenação para ninguém. Então ignoremos a volta de Cristo. É fazer pouco caso. É tentar esquecer, é tentar não focar nisso. Vamos focar no aqui e agora, nos nossos bens materiais, no entretenimento, na satisfação dos nossos desejos. Vamos reinventar a Bíblia, vamos tornar a coisa mais agradável, porque vivemos com um Deus misericordioso, longânimo. Meus amados irmãos, eu vou fazer uma rápida comparação com vocês. Você conhece alguém que não vai no médico para não descobrir que está doente? Você conhece alguém assim? Que fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou no médico, não. Para que ir no médico? Se eu for lá, ele vai encontrar alguma coisa. Vai mostrar que eu tenho alguma coisa. Eu prefiro não saber. Quanta gente não é assim? Não vou no médico para não descobrir que estou doente. Agora eu digo, não ir no médico vai impedir que você fique doente? O que traz a doença é o diagnóstico do médico ou já algo que está dentro de você? Então não adianta, não saber da doença não elimina a doença. Não adianta de nada você falar, eu não vou no médico. Irmãos, eu conheci um jovem, na última viagem que eu fiz, quando eu fui em Orlândia, faz aí acho que 2 ou 3 meses passados, e jovem lutador, tremendo, fora de série. Ele enfrentou um câncer. O câncer começou levando o seu antebraço, o câncer depois levou o seu braço por completo e mais o seu ombro, mas ele estava firme e forte, confiando em Deus, sabendo que essa enfermidade não minaria a fé dele. Até que ele foi para a última fase do câncer, onde o câncer já estava corroendo os pulmões, e Deus o recolheu. Ele foi com um testemunho de fé inabalável até o último momento da sua vida. E ele tem um irmão gêmeo. E o irmão gêmeo tem os mesmos sintomas dele. Mas você sabe o que o irmão gêmeo disse para ele? Eu não vou no médico. Eu não quero saber se eu estou doente ou não. E não vou, não quero saber. Porque ele acha que enquanto ele não for no médico, ele não vai ficar doente. Porque só fica doente quando vai no médico. Irmãos, não ir no médico não vai eliminar a doença. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, é que dizer Cristo não vai voltar, não vai impedir de que Ele não volte. Se você quer viver na doce ilusão de que você pode viver a vida do jeito que você quiser, e ser um escarnecedor como esse, dizendo, cadê a volta de Cristo? Volta nada! Isso não vai eliminar o fato de que Ele voltará. Cristo voltará, quer você queira ou quer você não queira. Você pode dizer amém ou não? Está preparado para a volta ou vai se tornar um escarnecedor? Na realidade, a iminência da volta de Cristo, a iminência do seu retorno, deveria trazer para você uma reflexão. Eu vou reforçar a tua memória do que está escrito em Hebreus 9, 27 e 28. Sabe o que diz em Hebreus 9, 27 e 28? Diz o seguinte, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E a minha pergunta é simples hoje, tem escarnecedor aqui que duvida da volta de Cristo, ou tem gente aqui que o espera para a salvação? Diga amém. É isso. Irmãos, o primeiro desafio que nós recebemos hoje nos 2 primeiros versículos é que em tempo de desesperança devemos recordar a verdade.
E a verdade da palavra de Deus é que os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento já nos convocaram a nos prepararmos para a volta de Cristo. Mas, entretanto, na segunda reflexão dos versículos 3 e 4, vemos que os escarnecedores da verdade, os zombadores da verdade, demonstram na realidade a sua incredulidade. E de que lado você está? Do lado dos que vão se apegar à verdade ou do lado daqueles que vão duvidar da verdade? Só tem um jeito, é estar de um lado ou de outro, não adianta, não tem muro para você ficar em cima. Amós 4,12 diz o seguinte: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Agora eu quero que você coloque o teu nome. No lugar de Israel você vai colocar o teu nome. Portanto assim te farei, ó Joel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Joel, para te encontrares com o teu Deus. Colocou o teu nome? Você vai repetir comigo agora. E vai colocar o teu nome. Troca Israel pelo teu nome. Vamos juntos? Portanto, assim te farei, ó. E porque isso te farei, prepara-te, ó, para te encontrares com o teu Deus. Está preparado? Está preparado ou não? Você pode negar a verdade. Você pode dizer, não vou no médico para não dizer que eu estou doente, mas a doença está lá e se manifestará, quer você queira ou não. Independentemente do diagnóstico de um médico. Você pode duvidar da volta de Cristo. Pode fazê-lo, você tem essa liberdade. Mas nada impedirá de que Ele volte. E Ele voltará. Louvado e bendito seja o Senhor. Terceira e penúltima reflexão está nos versículos 5 a 7. Eu quero te dizer que a lembrança do juízo passado, ou seja, a lembrança do que já foi feito, o recordatório do que Pedro já nos disse nos capítulos 1 e 2, deveria servir como um fator preponderante para que você pudesse hoje colocar a tua vida em ordem. Porque a lembrança do juízo passado deveria nos fazer olhar para a verdade. Essa é a terceira reflexão. Irmãos, a lembrança do juízo passado deveria nos fazer olhar para a verdade. É isso que Pedro diz nos versículos 5 a 7. Eles, os escarnecedores, voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. Versículo 6, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Vocês não conseguem perceber, não? Que o Senhor cumpriu a sua vontade e o seu juízo, lá no passado, com aqueles povos malignos, que se afundaram na maldade, que foram advertidos por Noé, mas que escolheram viver uma vida alheia a Deus. Vocês não conseguem enxergar e olhar para o passado, para o juízo de Deus manifestado com as águas do dilúvio? 7, mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O juízo de Deus chegará. Minha mãe sempre dizia, quando queria nos ameaçar: olha, você está brincando, teu salzinho está se pisando. Quando ela falava que meu salzinho estava se pisando, eu não sabia o que significava. Eu só sabia que vinha chibata. É isso que eu sabia. Tem outros que dizem, a tua batata está assando, não é isso? Que outros dizeres tinha aí, que tuas mães te ameaçavam e que você na hora você falava, deixa eu botar minha vida em ordem. O que eu quero te dizer é isso, tua batata está assando, meu amado. Teu salzinho está se pisando, o juízo virá. E se você for um escarnecedor da verdade, não tem jeito, o juízo virá. Está reservado para a perdição dos homens ímpios. Pedro relembra o juízo de Deus no dilúvio, como uma evidência de que ele intervirá novamente, mas dessa vez com fogo, não é mais com água não. O inferno é real. E o lago de fogo e enxofre mais ainda. Mas veja o que nos diz em Mateus 24, 37 a 39. Mateus 24, 37 a 39. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por isso que a terceira reflexão, mais uma vez, eu relembro vocês, a lembrança do juízo passado deveria nos fazer olhar para a verdade. Ao olharmos para a advertência da palavra, isso já seria suficiente para nos fazer voltar os nossos olhos para a verdade e não escarnecermos, zombarmos da verdade. E aí que eu chego ao último ponto, a última reflexão dessa noite. Os versículos 8 e 9 nos apresentam a paciência de Deus como sendo uma bendita realidade. A paciência de Deus é uma bendita realidade. E que bom que o Senhor ainda está sendo paciente. Que bom que você veio hoje aqui, entrou nessa igreja para ouvir que o Senhor está sendo paciente contigo. Agora não sei até quando. Eu não te garanto que ao sair daqui o Senhor continuará sendo longânimo, porque a nossa hora chega. E a nossa hora vai chegar. Você está preparado? Você está preparado? Veja o que diz os versículos 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas o Senhor não retarda a sua promessa. Os zombadores, os escarnecedores estão dizendo, cadê? Ele não volta? Pedro está dizendo, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia e até zombem, escarneçam dessa verdade. Mas Ele é longânimo. Longanimidade, ânimo longo, paciência. Ele é paciente para conosco, não querendo que alguns se percam. Você consegue ver o contraditório? Você consegue ver aqui a força de expressão? O Senhor não deseja que alguns se percam. Ele não quer que alguns se percam. Mas Ele deseja que quantos venham arrepender-se? Todos. Isso inclui você. A oportunidade é dada a você. Creia no Evangelho. Renda-se ao Senhor e a essa verdade. O Senhor está sendo paciente com você, está sendo longânimo com você. Deus não é lento, mas Deus é paciente. Esse negócio de Deus tarda, mas não falha. Não, Deus tem o tempo certo para tudo. Ele não é lento, Ele é paciente, dando tempo para que os pecadores se arrependam, porque o seu desejo é salvar, não condenar. Deus não tem prazer em condenar, Deus tem prazer e alegria em salvar. A demora na volta de Cristo não deve ser motivo de dúvida, mas de gratidão, pois reflete o amor e a longanimidade de Deus. Por isso que a paciência de Deus é uma bendita realidade. Amém ou não? Os 4 pontos de reflexão eu relembro para vocês. O primeiro é que em tempos de desesperança devemos recordar, e recordar o que? A verdade. No entanto, vimos que os escarnecedores da verdade demonstram na realidade a sua o quê? Incredulidade. Mas a terceira reflexão diz que a lembrança do juízo passado deveria nos fazer olhar para essa verdade. Como Ele fez no passado, Ele fará no presente. E por último, observamos que a paciência de Deus é uma bendita realidade. E se o Senhor está sendo paciente, é porque Ele deseja que você, em primeiro lugar, esteja vigiando, e perseverando. Você está grudado e agarrado nessa fé? Você confia na volta de Cristo? Amém ou não? Irmão, continua vigiando e perseverando. Esteja atento, não permita que as distrações do mundo te afastem da verdade de Cristo. Jesus em Lucas 21:36 disse, vigiai pois em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Louvado e bendito seja o Senhor. Se Ele voltar hoje, você está de pé? Se Ele voltar hoje, você estará para recebê-lo de pé? Então, amigo, vigia, persevere. Mas em segundo lugar, a paciência de Deus é uma bendita realidade.
E é por isso que devemos então compartilhar a mensagem da salvação. Deus está dando a você a oportunidade de compartilhar a mensagem de salvação a todos os seus, aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus parentes, ao seu cônjuge, aos teus filhos, aos teus pais. Eu não sei a quem está faltando de você compartilhar, mas a paciência de Deus deve nos motivar a evangelizar, alertando outros sobre a volta de Cristo. Há uma frase célebre que diz que a igreja vive entre a cruz e a coroa, anunciando a redenção enquanto aguarda o rei. Amém ou não? Cantamos hoje, coroamos a ti, ó Rei dos Reis. E nós vivemos entre a cruz e a coroa. Estamos prestes a contemplar o nosso rei. Estamos a um passo da coroa. E precisamos viver como igreja, aguardando o nosso rei. Ele virá, ele está voltando. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Ora, vem, Senhor Jesus. Irmãos, devemos confiar no plano divino. Mesmo que pareça tardar, Deus está no controle. Cedo venho, ele disse. Ora, vem, Senhor Jesus. Ele não esqueceu da sua promessa. Eu concluo dizendo que a exortação de Pedro, nesses 9 versículos do capítulo 3, nos lembram de que a volta de Cristo é certa e que a nossa postura deve ser de expectativa e de fidelidade. O Senhor está preparando o seu povo. O Senhor deseja que vivamos vidas que reflitam a sua glória enquanto aguardamos o dia do Senhor. Eu encerro com as palavras do teólogo Sproul, quando diz que o retorno de Cristo é a consumação da nossa esperança e o motivo pelo qual vivemos com fé, amor e obediência. Mais uma vez repito, o retorno de Cristo é a consumação da nossa esperança e o motivo pelo qual vivemos com fé, amor e obediência. Prepara-te, ó Joel, para encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó João, ó Maria, ó Joaquim, ó Manuel, para encontrares com o teu Deus. O Rei está voltando, quer você queira ou não queira, quer você acredite ou duvide, quer você exalte ou escarneça. Não adianta negar a doença, se a doença aí está. O Rei está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fique em pé, vamos louvar ao Senhor.